Olá, sou a professora Sandra, podcast Escola da Inteligência, turma do 6º ano. Bom dia, queridos alunos do 6º ano. Vamos aí finalizando as nossas aulas do 2º bimestre, fazendo algumas retomadas ainda com o material, tá? Da Escola da Inteligência. Com o tema central, mentes brilhantes, emoções saudáveis, isso. Gente, eu gostaria muito de trazer à memória de vocês alguns pontos que ficou assim, que eu achei que ficou um pouco vago pelo sentido daquele começo, vocês estarem sem o livro, né? Então, quero retomar o conteúdo que vai falar lá um pouquinho sobre a questão de você e eu e você, que era a lição número 2, né? Que ela nos ajuda a pensar um pouquinho como que a nossa mente, tão brilhante, nos ajuda a entender, a refletir, a analisar os motivos que os nossos pensamentos, os nossos comportamentos nos levam a nos posicionar perante a nós mesmos, ao outro e ao mundo. Tá? Por que é tão importante a gente fazer essa retomada de conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio? Por que essa grande necessidade de eu entender que tudo que eu faço ou deixo de fazer interfere tanto na minha vida quanto na vida dos outros? Porque nós, como seres humanos, acabamos nos limitando num único ponto, que é o nosso egocentrismo, muitas vezes. A gente precisa vencer essa barreira egocêntrica que a gente tem desde quando estamos lá na barriga da mamãe, porque nós temos a ideia de que aquele universo, aquele mundo, né? Aquela mulher, aquela voz que eu escuto, aquele homem que está ali fora, são meus. Não partilho com mais ninguém, né? Tudo é meu. E a criança nasce assim naturalmente, egocêntrica, e aos poucos, através das relações, ela vai descobrindo a importância de partilhar, de dividir, né? E de construir, que ao dividir ela não está perdendo, ela está multiplicando, né? Multiplicando informações, conhecimentos, sentimentos, entre tantas outras coisas boas que uma partilha realmente ela resulta, certo? Por isso que é necessário a gente conduzir vocês a mergulhar para dentro de vocês, para que vocês possam se compreender melhor, aprender a compreender o outro. Também, assim, é muito importante reconhecer e compreender as nossas características saudáveis e não saudáveis, né? Que elas nos auxiliam a gente ser mais tolerante com as nossas próprias fragilidades. Que a gente consegue, assim, também entender a fragilidade dos outros e entender que a nossa espécie humana necessita se reconhecer como espécie. Esse ser humano que tem sentimento, que tem raciocínio e que ele precisa entender a importância de perdoar a si mesmo, de reconhecer os seus próprios erros, se reposicionar diante deles, não abaixar a cabeça, desenvolver a resiliência. Vamos retomar o que é a resiliência, né? Resiliência é aquele estado que nós temos de nos tornar forte, de não nos curvarmos diante de uma adversidade, de algum conflito, algum problema, né? Ou a pessoa resiliente, ela sempre, por mais difícil que seja, ela está ali disposta, está forte a recomeçar, né? Ela tem esse propósito. E a gente precisa também desenvolver a questão da nossa determinação. Lembra lá do DCD, né? A gente precisa duvidar, criticar e determinar. Esse determinar faz toda a diferença para nós que compreendemos a importância de usar a nossa inteligência emocional para que a gente seja mais feliz, mais participativo, mais amigo dos outros, de si mesmo. É isso que faz toda a diferença de quem realmente sabe parar, pensar para poder agir e reagir, tá?
Então, esse olhar multifocal que nós temos por nós mesmos possibilita que a gente tenha um olhar diferenciado também sobre o outro. Então, quando eu me conheço, eu consigo com maior facilidade entender as limitações do outro. E muitas vezes eu vou enxergar no outro as minhas próprias limitações. Então, isso é importante porque os nossos relacionamentos interpessoais, eles não precisam ser algo rotineiro ou algo já pronto e acabado, né? Ele é construído, ele é pautado também pela compreensão, pela tolerância, pelo perdão, pela capacidade da gente apostar no potencial de cada um, de entendermos o ponto de partida para enxergar e aceitar as fragilidades do outro e da gente. E assim a gente acaba enxergando tudo e compreendendo que é necessário que a gente se conheça mais. Que a gente entenda que se conhecendo melhor, a gente consegue com maior facilidade se posicionar, né? E assim a gente consegue estabelecer um mundo mais igualitário, um mundo mais humano, mais fraterno, com todos esses valores que a gente discute muito no ensino religioso, que a gente discute muito também nos temas aprofundados da filosofia e de tantas outras disciplinas. Essa construção de relações saudáveis, né, ela considera a compreensão de que ninguém pode dar o que não tem. A gente precisa dar aquilo, e o que a gente tem que ser o melhor também, né? Que por detrás de quem fere sempre tem alguém ferido. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidar das feridas uns dos outros. E não aumentá-las, né? A gente precisa usar a nossa capacidade para a gente curar essas feridas. E que o nosso foco de tensão, né, gente, não seja das palavras más proferidas, das palavras que não são benditas, tomar cuidado com esse reposicionamento, por isso que a gente precisa ser tolerante primeiro consigo mesmo, né? Eu e você, você e eu, foi o tema dessa nossa reflexão. Só para a gente refletir, tá? Fica assim então, espero que vocês retomem um pouquinho dessa prática diária, que é só vocês que podem fazer com vocês mesmos, de conhecer a si mesmo para entender as suas fragilidades, ressaltar seus potenciais e assim ver no outro também ele como um espelho, tá ok? Essa é a nossa reflexão da aula da Escola da Inteligência. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, gente. Fui!